Pessoal, comecei a gravar aqui. Então, boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Vou usar melhorar. Forçar menos. Oh, que bom, gravar. Meu nome é Marrice. A Raíza me apresentou aquele dia. Para quem não sabe, eu sou irmã da Raíza. Tá? Ela falou que conversou com vocês também. Que sou professora, já trabalho há muito tempo nessa área de educação, na área de geografia, na área de ciências. Então, eu já tenho um certo costume com esse tipo de disciplina. Tá? Porque a gente fala muito sobre biogeografia, onde a gente fala também sobre a questão de parasitologia, né? Dentro dos estudos de ciências biológicas. Então, essa aula 1, eu comecei na semana passada, introduzindo, falando alguns termos sobre essa aula. Essa aula 1 é muito importante para quê? Para a gente conhecer, de fato, os termos relacionados à parasitologia. Não quer dizer que ele vai pedir para você definir esses termos na hora da prova, mas ele vai, durante a explicação de outros módulos, de outros capítulos, ele vai mencionar esses termos com grande frequência. Então, você precisa entender, compreender o significado de cada um. Então, eu não vou falar tudo que eu falei naquela outra aula, mas eu vou dar uma recapitulada só no que eu falei de forma mais resumida. Comecei falando primeiro sobre a parasitologia. Primeiro, o que significa, esse estudo da parasitologia? É um estudo que é voltado para quê? Para o parasita, para o hospedeiro e para a relação que eles estabelecem o quê? Entre si. Então, se eu falo da parasitologia, é uma ciência que estuda o quê? O parasita, o hospedeiro e a relação que eles estabelecem. Porque eu até comentei com vocês essa questão da ecologia, a questão do meio ambiente, que os animais, os seres vivos, de certa forma, eles interagem entre si. Então, um sempre acaba o quê? Dependendo do outro. Tem essa questão de dependência. Um ser vivo para sobreviver, ele necessita que haja o quê? Um outro ser vivo. E aí, uma coisa que, sim, eu já fiquei informado que o Vinícius sempre vai mencionar durante as aulas dele, é a questão de onde determinadas doenças serão proliferadas, por onde elas, não sei se ele já comentou sobre isso, áreas que geralmente elas se espalhariam com a maior facilidade. Então, uma coisa que a gente pode observar, é lógico que eu não estou falando que só vai acontecer em áreas assim, mas estou falando que geralmente, quando a gente tem uma doença, se um lugar tem muita pobreza, falta saneamento, não tem água tratada, não tem esgoto tratado, você vê também a questão da coleta de lixo, ou você vê que as pessoas não têm tanta informação assim a respeito de uma prevenção de alguma doença, ou a medicina não é avançada em determinado lugar, não tem tanta tecnologia em determinados lugares. Tudo isso vai contribuir, de uma certa forma, para que determinadas doenças o quê? Se espalhem por aquele local. Não é assim que acontece muitas vezes? E aí pode ser que isso fuja do controle. Pode ser que essa doença se espalhe de uma forma que a pessoa perca o controle, que ela vai espalhando para outras regiões onde essa doença talvez não existiria em determinado momento, como a gente sabe a questão do Covid. Quando ele começou, ele estava em determinado lugar. Depois ele começou a sair de controle e se espalhou para outros lugares. Depois a gente vai ver a questão de o que é endemia, o que é epidemia e pandemia, que eu acho que também já conversou sobre isso com vocês. Países subdesenvolvidos ou periféricos são esses países que são mais pobres. Então, como eu já falei aqui, essa questão da pobreza. Então, isso vai facilitar que determinadas doenças acabem se espalhando. E o clima tropical, que eu coloquei aqui para vocês, é porque eu não sei se vocês já observaram que muitas doenças, elas ocorrem em áreas mais quentes. A área tropical são aquelas regiões que ficam entre os trópicos. Quando a gente pega a questão de geografia, são aquelas áreas que ficam entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que são áreas de maior incidência solar, que recebem mais radiação solar. Sendo assim, muitos organismos eles costumam sobreviver mais em áreas mais quentes, não são todos. Estou falando que muitos, várias doenças que a gente tem na nossa região, determinado tipo de vírus ou bactéria, dependendo, eles sobrevivem mais em áreas mais quentes. Então você vê que na África, muitas pessoas quando vão para a África, vão viajar e tudo mais, eles precisam tomar certas medidas preventivas, para que não adquiram determinadas doenças, vacinas, não só na África, no Brasil também, no Brasil tem muita floresta, sabe que tem muito o quê? Mosquito. A gente sabe que o mosquito é um grande vetor, que vocês já devem ter visto, que vai o quê? Transmitir, levar a doença até o hospedeiro. Ele não é no caso, o parasita, mas ele vai, no caso, ele vai ser um certo hospedeiro, mas também um vetor. Ele vai ser aquele primeiro hospedeiro.
né, que vai ser o hospedeiro intermediário, que depois que ele vai adquirir aquele vírus ou protozoário, alguma coisa do tipo, ele vai passar para quem? Para o outro hospedeiro, que é humano ou algum outro animal. Então o mosquito também é hospedeiro? Ele também é um hospedeiro, ele é um hospedeiro intermediário, porque ele vai o quê? De uma certa forma, se ele adquiriu aquele parasita, o parasita vai estar dentro dele. Então ele vai ser um hospedeiro. Só que ele tem animal que ele consegue o quê? Sobreviver com aquele parasita no organismo. E aí, no momento que ele picar alguém, ele vai ser o vetor, porque ele vai estar o quê? Transportando, né, esse parasita para outra pessoa. Que a gente vai ver depois a questão do hospedeiro definitivo, que eu acho que também ele já passou isso para vocês. Então, isso aqui eu já tinha mencionado por essa parte que foi semana passada. Falei da questão da simbiose, que é uma questão de associação, onde os seres vivos o quê? Vivem juntos em determinado espaço. E aí eu falei das formas também de associação. Eu tinha comentado com as meninas que estavam aqui no dia, da forese, do mutualismo, do comensalismo e do parasitismo. No dia, né, na semana passada, eu falei sobre cada um deles, só para mostrar para o pessoal a forma de associação. Mas o nosso foco principal é o quê? É o parasitismo, né? O que a gente vai mesmo ver de fato. Então, o tipo de associação que a gente vai ver é o parasitismo, que a gente vai ver que tem um benefício unilateral, ou seja, apenas um será o quê? Beneficiado. Né? Então, mas o intuito do parasita é matar o hospedeiro? Ele tem esse intuito? Não, até porque ele precisa desse hospedeiro para quê? Para ele sobreviver. Porque se ele não tiver um hospedeiro ali, né, para que ele fique por mais tempo, ele não vai conseguir sobreviver. Olá, nem falei com ela, Tadinho. Tudo bem? Seja bem-vinda, tudo bem? A Raiz deixou a fichinha para vocês aqui. Um dragãozinho. Aí depois, se vocês acabarem de preencher, é só deixar comigo, tá? Tem mais alguma folha aí? Olá, boa tarde. Boa tarde ainda, gente. Eu nem sei. Tudo bem? Eu para você. Depois que você preencher aqui, fica à vontade, tá? Então, a parte que eu tinha parado é a questão do parasita. Que a intenção dele nunca é matar o hospedeiro. Só que às vezes pode acontecer o quê? Dele matar. Né? Às vezes, dependendo da forma que ele se alojar no organismo, dependendo do tipo de parasita que for, ele pode acabar matando o hospedeiro. Mas nunca é a intenção dele. Isso aqui eu tinha passado também. Então aqui, ó, uma coisa importante. Quem são os parasitas? Quem são os vetores? E quem são o quê? Os hospedeiros. Então o parasito é aquele que, no caso, ele vai fazer o quê? Quem sabe que já foi na psiquiatra dele? É aquele responsável por fazer o quê? Por passar o quê? A doença. No caso, é ele que vai fazer com que a pessoa adoeça. Quem são os vetores? Os vetores são aqueles que vão transmitir, no caso, levar essa doença até alguém. Até esse alguém é quem? O hospedeiro. O hospedeiro, que a colega perguntou, o mosquito também é um tipo de hospedeiro? Sim, ele é um hospedeiro, mas também vai acabar sendo um vetor, porque ele vai ser responsável pela transmissão dessa doença. Qualquer dúvida, gente, vocês podem perguntar, tá? Até agora tá tranquilo? Tá. Beleza. Então, vamos pegar, por exemplo, Covid. O Covid sabe que é o quê? É um vírus, certo? Então, o Covid, ele se enquadra onde aqui? Ele é o quê? É um parasita? Ele é um vetor? Ele é um hospedeiro? Ele é o quê? Vetor, É. não. Covid. Covid é o vírus. Então, ele vai ser o quê? Parasita. Parasita pode ser um vírus, um protozoário, tá? Uma bactéria, um fungo. Então, o parasito, no caso, é o que vai transmitir a doença. No caso, vai ofertar essa doença. O vetor é o que vai levar essa doença até quem? O hospedeiro. No caso desses vetores, que a gente vai ver os tipos de vetores mais à frente, mas quando a gente fala de vetor, o vetor não é só um mosquito, não é só um animal que vai ser um vetor. Tem também um tipo de vetor que é inanimado, ou seja, uma superfície de algum lugar, a nossa mão. Então, no caso do Covid, por exemplo, a transmissão, o vetor no caso do Covid, o vetor dele. Você vê, às vezes, você pegou, tossiu, está com Covid. E depois você pegou e deu a mão a alguém, apertou a mão de alguém. A pessoa foi lá, coçou os olhos. Então, qual foi o vetor nessa situação? A mão. A mão. Ou às vezes aqui, ó, eu tô com Covid, manuseei tudo isso aqui, essa superfície ficou toda infectada. Alguém foi lá, teve contato com essa superfície, né, no período que aquele vírus estava ali ainda, e depois ela acabou contraindo também o quê? O Covid. Então, o vetor é aquele que vai passar o parasito para o hospedeiro. O hospedeiro é aquele que vai
receber. Que nem a questão da doença de Chagas, que eu não vou abordar hoje de forma, né, mais direta com vocês, porque eu já falei com os meninos que eu recebi um cronograma onde não mostrava que seria a segunda aula, estava como se fosse a terceira. Mas, de uma certa forma, vocês já estudaram, né, sobre essa doença de Chagas hoje. E quem que seria, no caso, o vetor? O vetor da doença de Chagas, alguém lembra? Seria o barbeiro. O parasito, né, que é o Trypanosoma cruzi. Então, ele é um protozoário. E a esse protozoário, por exemplo, ó, não é todo barbeiro que tem ele não, gente. Às vezes ele em contato com alguma superfície que tivesse aquele protozoário, ele atuou como o quê? Um primeiro hospedeiro, que é o intermediário, que ele recebeu, mas aí se ele picar alguém e levar isso até alguém, ele vai acabar sendo um vetor, ele vai transportar esse protozoário para alguém. E aí, se ele entrou em contato com uma pessoa, essa pessoa será o último hospedeiro, que é um hospedeiro que é chamado definitivo, que nós vamos ver aqui agora, os tipos de hospedeiro. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então, o mosquito do doente de Chagas, O o barbeiro leva dentro dele a doença. leva dentro dele a doença. Ele vai ser tanto um hospedeiro intermediário, como também vai ser um vetor, porque ele vai transportar esse parasito para uma outra pessoa, né, algum outro animal, alguma coisa do tipo que ele tiver contato. Alguém tinha Se tiver muito rápido, vocês avisem aí, eu dou uma segurada. Tipos de hospedeiro, então, ó. Temos um hospedeiro definitivo e temos um hospedeiro que é intermediário. O definitivo é o verbo parasita em sua forma adulta, reprodutiva final, está numa fase sexuada. Quando a gente fala de fase sexuada, a gente tem um gameta o quê? Masculino e um gameta feminino. Eu estou achando que não está aparecendo, mas estou cansada. Tem uma luz aqui no meu rosto também, acho que eu estou escondido. E aí, né, você vê que tem uma troca o quê? Genética ali, tem um gameta masculino e um gameta feminino. No hospedeiro intermediário, o parasito, ele vai entrar na sua forma jovem, é assexuado ou larval. Quando a gente fala assim, é como se fossem clones. Ele não vai precisar de um masculino e um feminino para se reproduzir. Ele vai começar a se dividir, se multiplicar como se fossem clones. Então, o definitivo, que a gente pode observar, ele vai ser um homem, vai ser o que vai receber depois, por último. Ele já vai receber esse parasito de uma forma adulta. E no caso do barbeiro, ele vai ser intermediário. Além de ser um hospedeiro intermediário, porque ele está fazendo o quê? Ele está carregando aquele parasito para um outro hospedeiro. E aí ele vai ser um hospedeiro intermediário, mas também vai ser um vetor, que ele vai levar, né, aquele parasita. Esse hospedeiro seria o quê? Pode ser um homem, pode ser um animal, tá? O homem vai ser definido, ó, começa aqui, intermediário. O barbeiro adquiriu o Trypanosoma cruzi. Então ele é um hospedeiro intermediário. A partir do momento que ele transporta esse protozoário para um outro hospedeiro, que no caso vamos colocar o exemplo do homem, e aí ele vai atuar também como um vetor. E aí o homem, nessa última parte, vai ser um hospedeiro considerado definitivo. Então, no caso do Covid, não teria, no caso do hospedeiro intermediário, seria os objetos. Seria superfícies, ou você encostar em outra pessoa também, dependendo, se ela tiver com vírus assim, né, pelo corpo, você tiver contato, encostar alguma coisa. Por isso que é muito difícil quando alguém tem Covid dentro de casa, né, que não espalhe para todo mundo. Lá em casa nós tivemos Covid 2 vezes. As 2 vezes foram confirmadas. Vocês querem que aumente, diminua alguma coisa? Então, tranquilo. Aí, todo mundo, o prédio inteiro, primeiro, segundo, terceiro e quarto andar, todos nós tivemos. Raíza, eu, meu irmão, meus filhos. Aliás, menos meu filho mais novo, eu não sei explicar por quê. Não sei explicar por quê. Mas aquele não pegou nada não, ele ficou junto com a gente. Minha avó, agora é isso, né? O ex-marido da minha avó, minha mãe, meu pai, até tio meu. Primeira vez a gente foi pra roça, meu tio passando mal, mas fez uma festa, então sou meu tio, então tossindo um pouco, a gente não levou em consideração. Todo mundo que estava na roça, acho que 17 pessoas, se não me engano. Todos nós. Contraímos Covid, todos nós pegamos. Porque a gente estava ali convivendo, pegando copo, sentando na mesma mesa, né, tendo contato com a mesma superfície de uma pessoa que estava infectada. E ninguém sabia. E depois, a segunda vez, eu não sei quem adoeceu primeiro, acho que foi a Raíza, que ela estava no hospital direto com o pessoal do Covid.
acho que ela trabalha um tempo, ficou um tempo com a pessoa do Covid, raiz está passando mal, daqui a pouco todo mundo passando mal de novo. Mas essa questão, por isso que as pessoas falam assim, é importante a utilização da máscara, é uma medida preventiva? Sim, mas só a utilização da máscara ali vai resolver a situação? Não, se você continuar tendo contato com as pessoas do dia a dia, encostando nas coisas, mexendo na sua roupa, encostando no seu rosto, você não pode acabar contraindo mesmo estando com a máscara? Né? Se você falar assim, às vezes você tá, mas muitas pessoas não. Igual na escola, voltou todo mundo para a escola. Uns estavam com máscara e outros não. Todo mundo encostava no outro, brincava com o outro, mesmo de máscara. Você acha que a máscara ia proteger assim completamente? Não é assim, não é assim. Então, lógico, vai ajudar, vai amenizar a situação? Vai dar uma freada nessa questão de contaminação? Vai. Mas também não é assim. Vocês, a medicina, já devem ter visto isso. Muitos médicos, uns falavam que resolvia a situação, outros já discordavam disso. Porque você vai pôr a mão no olho, vai pôr a mão em alguma coisa do seu corpo que pode acabar o quê? Contraindo esse vírus. Aqui, gente, temos um tipo de ciclo biológico. Temos um ciclo que é chamado de monoxênico. Você já viu isso também? Eu não lembro, não. Ele falou, mas eu não lembro, não. E temos o ciclo heteroxênico. É aquela situação. É necessário que vocês saibam esses termos, como eu falei, porque ele vai falar sobre isso em outras aulas. E às vezes vocês vão ficar assim, viajando, eu não sei o que significa isso. Ele chamou Então, de direto e indireto também na sala de aula, não de monossênico. ele colocou outro nome. Entendi. E aí, uma coisa que foi passada para mim também, algumas pegadinhas que ele coloca até na hora da prova, algumas palavras que ele abrevia, ou alguma coisa também relacionada até ao português, quando é a questão do aquela e essa, não sei se vocês já estão sabendo disso. Ele falou? Falou pra gente prestar atenção onde falar. Nas palavras, detalhar, dos detalhes da prova dele. Então, assim, vamos supor, vou dar só um exemplo. Se ele colocou dois termos, colocou uma frase com dois termos. Aí falou assim, aquela, não sei o que é esta. Falou de dois termos ali. Vamos colocar que esse aqui é aquela e esse aqui ele considerou como esta. Aí ele vai falar assim, explique esta. Aí você tem que saber que está se referindo a quê? A última. Ou se não, fale sobre aquela, sobre a primeira. Então tem umas pegadinhas que eu fiquei sabendo aí, pediu para eu até passar essas informações para vocês, que tem na prova dele. Tem que ficar atento aos detalhes, tá? Então no ciclo, quando temos um ciclo, que é a participação só de um hospedeiro na situação, vamos supor, estou brincando na rua, pisei no lugar, aí alguns vermes então entrei em contato com algumas larvas infecciosas que entraram no meu organismo. Elas entraram de forma o quê? Direta. Algum outro animal me picou para que trouxesse para mim essa doença? Não. A própria larva infecciosa, eu entrei em contato com ela, então eu adquiri aquilo sozinho. Então, só a participação de um hospedeiro. Então, só tem um hospedeiro nessa situação, mono. Hoje aprende português monossílaba, que é uma sílaba só. Nesse caso de hétero, a gente sabe que tem, quando a gente fala de floresta ou alguma outra coisa, tem uma variedade. Então, nesse caso do ciclo heteroxênico, há uma participação de mais de um hospedeiro. Tá? Intermediário, vai de intermediário, e também pode acontecer o quê? Tipo definitivo, igual na doença de Chagas, por exemplo. Então, por exemplo, entre o mosquito e o homem, a gente sabe que é heteroxênico. Por quê? Passou primeiro pelo mosquito, que vai ser o primeiro hospedeiro e também o vetor, e depois vai chegar até o homem, que vai ser o quê? O último hospedeiro, que vai ser o definitivo. Então, foram dois hospedeiros aqui. A verminose, por exemplo, apenas um homem, giardia, algum verme, vai ser o quê? Monoxênico, porque vai ter apenas o quê? Vai passar por um hospedeiro, então esse ciclo é monoxênico. O barbeiro e o homem, que tipo de ciclo? Heteroxênico. Beleza. Conseguiram entender esses ciclos aqui? Alguns termos, como eu falei, vocês vão ouvir com mais frequência, até vocês habituarem, né? Conhecerem isso. Agora, os tipos de vetores. Gente, a questão do parasito é porque o foco dele, na verdade, é a questão de protozoário, na matéria dele. Quando a gente fala de parasito, a gente tem o ectoparasito e o endoparasito. Porque tem aqueles que ficam só aqui, piolho, carrapato, pulga, que não vai ser o foco dele, tá? Que são tipos o quê? De parasitas, que são ectoparasitas. E o endoparasitas é mais objeto de estudo dele. É quando aquele parasita se aloja no nosso organismo, por dentro do nosso organismo. E aí, tipos de vetores. Temos o vetor biológico,
Temos um vetor que é considerado mecânico e o inanimado. Eu estava até falando com vocês aqui. O biológico, o parasita ele vai se reproduzindo dentro do vetor, que não deixa de ser o primeiro hospedeiro. No vetor mecânico, o parasita ele só é transportado pelo vetor. Temos aqui ó, um exemplo de vetor. Deixa eu ver se ficou melhor. Ficou melhor assim. No vetor biológico, primeiro, temos um parasita que se reproduz no vetor. No caso, o quê? Do barbeiro aqui, da doença de Chagas. Ele vai se reproduzir dentro de quem? Do barbeiro, tá? Esse triatomínio aqui, pode ser chamado de triatomínio também. Tudo bem, frente? Você. No caso de um vetor mecânico, o parasita só é transportado pelo vetor, mas ele não entra dentro desse vetor. Ele está, às vezes, assim, na patinha do vetor, ou às vezes está na antena. No caso, às vezes, por exemplo, de uma formiga, de uma barata. Eu não estou falando que isso vai acontecer, nossa, todo mundo fica com medo de formiga, com medo de barata. Não é assim, apesar de que a maioria tem medo de barata, né? Não tem tudo não, mas como a maioria tem, enfim. Não é bem assim, é se ele entrar em contato com algum tipo de parasita, pode ser que ele passe o quê? Esse parasita para uma pessoa. Então ele vai ser aquele parasita, vai ser aquele vetor que vai transportar a doença, né, mas de uma forma que não vai estar dentro dele, vai estar na patina, no corpo dele. E temos um vetor inanimado, onde o parasita é transportado por algum objeto, não só objeto, mas como eu falei também, né, pela nossa pele, que a gente pode acabar passando para o outro. Aqui temos um exemplo, por exemplo, de materiais que são cirúrgicos, que vamos supor que esse material aqui não seja esterilizado da maneira correta. A gente sabe que esse tipo de material tem bastante o quê? Bactéria, entre outras coisas, porque a gente está no hospital, mexendo com uma pessoa. Se não esterilizar direito, pode ser que ele passe alguma coisa para o próximo paciente. Então, o vetor biológico, vamos lá comigo, todo mundo. O vetor biológico, parasito se reproduz no vetor. Num vetor mecânico, parasito só é transportado no vetor. Só é transportado, ele não está dentro do vetor. E o inanimado, geralmente ele é transportado por... O meu está duplicando? Tá. Falei, alguém ligou também. Deixa eu ver se Tem que ter claro isso tudo, né? Assim, alguns termos são importantes para que vocês compreendam, como eu falei, para que você, às vezes você formular uma outra questão, não definir esses termos à prova. Não estou dizendo que ele vai querer que você defina todos esses Sim, termos. eu entendi. Mas às vezes você precisa falar sobre algum caso, alguma coisa no caso clínico, você precisa utilizar alguns termos que você precisa ter o conhecimento de cada um deles. Então, assim, alguns você vai se deparar mais depois do curso, você vai ouvir com frequência. Outros nem tanto. Mas é bom você sempre estar dando uma lida aí para vocês ficarem sabendo, né, como funciona o significado de cada um deles. Agora, a questão de reprodução, já tinha falado com vocês. Então, uma reprodução, quando ela é sexuada, temos um gameta masculino e um gameta feminino, temos uma troca genética. Numa assexuada, não tem a participação dos gametas, tá? No caso, como se fossem clones, ó. Eles vão se separando, se dividindo, né, sozinhos, sem utilização do masculino e de um feminino. Agora aqui, gente, eu acho que eu estou fazendo o contrário. Agora aqui temos uma tríade epidemiológica de doenças. Então, só para reforçar de novo, eu falei com vocês que geralmente muitas doenças se proliferam com maior, né, facilidade em áreas mais pobres, em países periféricos. Se fala país periférico, subdesenvolvido, é a mesma coisa que uma área mais pobre. E aí, quando a gente fala de epidemiologia, a gente tem que associar primeiro ao quê? Ao meio ambiente, dos seres que vivem naquele lugar. O que vive dentro do meio ambiente? Temos o hospedeiro ali dentro, temos o vetor, temos o agente. Você já ouviu falar o termo agente etiológico? Já ouvi falar. Que no caso, esse agente etiológico vai ser o quê? Vai ser o parasita. Toda vez que ele falar de agente etiológico, eu estou falando do parasita, tá? E a epidemiologia, ela quer mostrar o quê? Ela quer mostrar a distribuição de doença num determinado local, como ela se distribui numa região. E aí existem regiões que são endêmicas. Quando eu falo de endemismo, de região endêmica, eu estou falando de uma espécie que é característica de um determinado local. Eu não estou falando só de parasita, não. Estou falando até de outros animais mesmo. Por exemplo, o urso panda. O urso panda é uma espécie endêmica da China. Tem animal que você só vai encontrar o quê? Lá no Polo Norte.
Então, tem espécies que são o quê? Endêmicas, que elas são características de uma determinada área. Só que tem espécies que, mesmo ela sendo de uma área, ela pode acabar se espalhando para outras? Sim, algumas conseguem se adaptar, outras não. Tem parasita, por exemplo, que ele só sobrevive em áreas quentes. Se ele chegar a uma área e essa área for o quê? Muito fria, ele pode até chegar até lá, mas ele vai conseguir sobreviver? Não vai sobreviver. Então, quando a gente fala dessa tríade aqui, por exemplo, vamos colocar como exemplo o seguinte. Eu tenho o agente etiológico, que é o parasita. Eu tenho o parasita e eu tenho o quê? O ambiente onde ele vive. Mas eu não tenho um vetor para transportar esse parasita. Esse parasita aqui vai chegar até o hospedeiro? Não. Se ele não tiver um vetor? Não vai. Vamos agora colocar, tem o vetor, tem a área onde ele fica, temos o hospedeiro, mas eu não tenho nenhum tipo de agente etiológico, eu não tenho nenhum parasita ali. Então, se eu não tenho parasita, vai ser infectado por alguma coisa? Não. Também não. Agora, vamos supor que eu tenho um parasita, eu tenho um vetor, só que esse vetor é acostumado a sobreviver numa área mais quente. De repente, ele vai através... Não, minto. Esse parasita é acostumado a viver em áreas mais quentes. O vetor acaba chegando num ambiente que é mais o quê? Frio. O parasita que está dentro dele, que é acostumado com área quente, vai sobreviver nesse ambiente frio? Não vai. Então, também não vai ser o quê? Transmitido para o hospedeiro. Agora, você tem um ambiente favorável para aquele parasita, um vetor que vai transportar, né, fazer o transporte desse parasita, chegar até o hospedeiro, sendo que eu tenho condições ambientais, né, favoráveis para isso, aí o hospedeiro pode ser o quê? Infectado. Tranquilo aqui? Então aqui você vê que há uma interação para que a doença seja proliferada, é necessário que haja interação entre os elementos. Uma consulta, por exemplo, que vocês farão, né, não sei se todos, mas vocês têm um período que vocês precisam consultar vários pacientes e tudo mais, no CEAR também cada um vai seguir, mas se chega uma pessoa doente, é muito importante que quando você observa, por exemplo, né, alguns sintomas, as semelhanças a algumas doenças, o que é importante você perguntar? Às vezes você pensa assim, gente, mas o sintoma que ela tem não é de uma doença característica dessa área, mas dessa região, mas você pode perguntar para ela assim, ó, você viajou para algum lugar? Né? Onde você esteve recentemente? Para ele conseguir ver se ele consegue determinar o que a pessoa tem. Porque a gente sabe que tem várias doenças que têm sintomas o quê? Parecidos. Mas algumas não. Algumas doenças têm um sintoma às vezes mais característico e que a pessoa fala, gente, mas isso não é comum isso nessa área, né? Vamos investigar isso aqui. Então é importante você fazer esse tipo de análise para você saber, igual por exemplo, tem doenças que às vezes você vai encontrar só lá no Amazonas, a pessoa está aqui em Itaperuna, um sintoma de algo que só tem lá, naquela região. Então você vê que tem alguma coisa errada, você está perguntando, como ela falou, você viajou, você foi até algum lugar, para você conseguir, né, responder, tirar essa dúvida que você tem, para depois, ó, então, se ela não viajou, então vamos observar, às vezes é outra coisa. Aí começa a investigar mais o que a pessoa está tendo ali. Agora a diferença. Alguém sabe a diferença? Alguém quer falar da diferença sobre endemia, epidemia e pandemia? Vocês estão tão quietinhos. Tá dando para entender o que você agora? Ah, obrigada. Se for explicar, eu vou confundir a cabeça das pessoas. Então, a endemia eu acabei de falar com vocês. Quando a gente está numa área endêmica, isso quer dizer que é normal que haja determinado tipo de doença naquela região. As pessoas já sabem. Por exemplo, eu estava olhando, pesquisando até sobre o Rio de Janeiro, são de ixtossomose, pelo caramujo e tal, que é o vetor que transporta, eu vi que tem uma questão endêmica aqui nos Estados Unidos, que Estados Unidos? No Rio de Janeiro, uma questão de endemia voltada para esse ixtossomose, que eu não sei se vai ser, vocês vão estar mais à frente, porque para agora não é não. Para P1 acho que é leishmaniose, doença de Chagas, tricomoníase, não é? E tem mais um, eu acho que agora para P1. Depois eu tenho que ver o que é com vocês aí, para a gente fechar tudo antes da avaliação. Eu já tinha até adiantado o pessoal que chegou depois, que eu recebi algumas questões de prova, que a gente vai trabalhar em cima dessas questões também depois, para ajudar vocês. E também falar de algumas dicas aí, que algumas informações estou recebendo, para ajudar todo mundo aqui, tá? Então, quando a gente fala de endemia, geralmente tem um parasito que ele já é frequente naquela região.
Por exemplo, malária lá da Amazônia, lá da Floresta Amazônica, é algo que é comum naquela área. Não estou falando também que virou um surto, que está todo mundo nisso não. Mas é algo característico daquela região. E aí, quando, por exemplo, vamos supor, vamos pegar o Covid de novo. O Covid começou onde? Na China, beleza. E aí, até um momento, quando ele estava ainda controlado, se ele começou ali, eu não posso falar também que ele é característico daquela região, porque foi uma coisa assim muito rápida, né? Mas eu posso colocar ele dentro da epidemia. Quando uma doença ela se espalha dentro de uma mesma região, dentro de um mesmo país, né, que há um surto de determinada doença, ela vai ser considerada uma epidemia. A partir do momento que essa epidemia se espalha para outros países, para outra região, né, do nosso planeta, ela deixa de ser uma epidemia e recebe o nome de pandemia. Então, primeiro, vamos recapitular. Nós temos uma espécie. Eu poderia dizer cidade, estado, país? O que, no caso? A divisão? Pode. Se ficar mais fácil para você, assim, ó, começa numa escala menor, depois ela começa a se ampliar, né, começa a aumentar o número de pessoas contaminadas com determinada doença. Se quiser colocar a... Deixa eu trocar, acho que vai chegar mais ninguém. Quem foi o vetor? Pangolin. Oi? Quem foi o vetor? Foi o Pangolin, não é isso? Como chama o bicho? Do que da... Oi? Pangolin mesmo. Então, aqui, ó. Então, a endemia. Tem, às vezes, uma espécie característica daquele lugar. De repente, começa um surto. Esse surto começa a espalhar dentro daquela região, aumentando. Então, vira uma epidemia. E aí, ele começa a espalhar para outros lugares, o quê? Do país. E aí, quando se espalha para outros lugares, para outros países, quer dizer, para outros países, aí vira uma pandemia, pelo qual nós passamos aí, né? E tem várias coisas que até hoje a gente carrega, né? Na nossa vida. Gente, até para aula, não sei na faculdade como é que tem sido. Nas escolas, por exemplo, os alunos de Fundamental 2, de ensino médio, está muito difícil de você interagir, se relacionar. Porque eles criaram hábitos em casa, né, de não ficarem sentados, parece, na carteira mais. Então, a pandemia não trouxe só consequências relacionadas à saúde, trouxe para a questão também socioemocional, a questão comportamental, questão psicológica, não só para criança, né, para a gente também. Tem muitas coisas a gente pode observar que mudou no nosso dia a dia, né, nossa forma de agir, entre outras coisas. Medidas preventivas. Quando a gente fala de medida preventiva, sabe, prevenir o quê? Doença. Quando a gente tem aqui, ó, prevenção primária, secundária e terciária. Mas você vai prevenir, por que tem outras prevenções? Então é o seguinte, se eu tenho uma prevenção primária, é que eu estou tentando prevenir para não pegar o quê? Aquela doença, para não contrair aquela doença. Então, como a questão do Covid, a questão da máscara, né, não ficar encostando em várias superfícies, não colocar a mão nos olhos, no nariz, passar o gel na mão, lavar as mãos com frequência e tudo mais. Outra prevenção primária que a gente pode falar, pessoas que vão a algumas florestas, trabalham, né, com algumas espécies, elas precisam se protegerem para não adoecer. Então, tomar uma vacina. Vacina é uma medida preventiva? Sim. Até a roupa que você vai usar é uma medida preventiva, que às vezes você coloca uma blusa comprida, uma calça, para evitar ser picado por algum mosquito. Então, são prevenções que são o quê? Consideradas primárias. Numa prevenção secundária, a pessoa ela adoeceu. Fala, mas se a prevenção, se ela preveniu, como é que ela adoeceu? Ela contraiu a doença. Só que ela precisa tratar aquela doença para que ela não passe para outra pessoa. Então, é uma outra forma de prevenção. Vai prevenir que outra pessoa pegue aquilo ali. Ou você se isola, né? Ou você trata aquilo ali, que às vezes está com alguma coisa, um mosquito te pica, e vai lá e carrega a doença que você está para uma outra pessoa, como no caso da leishmaniose, que a gente vai começar a falar sobre ela aqui hoje. Então, no caso, uma prevenção secundária, no caso seria o quê? A pessoa já tem a doença, só que aí ela vai fazer o quê? Tratar aquela doença para não passar para outra pessoa. Uma prevenção terciária, por exemplo, eu não considero muito prevenção, não, porque mais para mim é uma forma de tratamento. Porque assim, ó, a pessoa teve a doença, a pessoa não tratou e ela ficou com sequela. Aí depois ela vai ter que tentar o quê? Amenizar aquela sequela ali. Então é mais uma forma de tratamento. Mas ele enquadra aqui dentro dessas medidas que são o quê? Preventivas. Então a primária, a pessoa ela vai tentar se proteger para não adquirir a doença. Na segunda ela adquiriu, mas ela vai fazer o quê? Vai tratar para não passar para outra pessoa. E na terciária, ela adquiriu, ela não tratou, mas ficou com sequelas. Então ela vai ter que tentar amenizar aquele quadro de sequela dela.
Alguém ficou com alguma sequela que teve Covid, alguma coisa? Alguém ficou? Quem teve Covid? Passageiro. Eu tenho 2 anos que não senti antidamas. Eu fiquei com ronquidão no mês. A minha ronquidão, filha, tanto que eu falo, ai, gente, ninguém merece. Com a voz de... Todo mundo, quando às vezes me vê, eu sou pequenininha, assim, quando eu abro a boca, a pessoa me leva um susto. Mas a minha voz não é tão grossa assim, ela é grossa, mas não está melhorando essa ronquidão. Agora, gente, outra coisa que é falado aqui é a questão da taxonomia. A taxonomia é quando você vai categorizar o quê? Essas espécies, né? No caso, vai categorizar esse parasito, vai dar a ordem dele. Então, primeira coisa, a Raíssa criou uma historinha aqui para eu passar para vocês, que é o seguinte, para vocês não esquecerem a ordem. A historinha dele. Vai começar primeiro o quê? Na categorização da taxonomia, a gente vai colocar nomes, né, para aquela espécie e tal. Primeiro temos o império. A historinha da Raíssa, ó, o império. Então, o império, quem que tem ali imperando? Um rei. Qual o nome do rei? O rei Filomeno. Vocês vão observar que é a ordem que nós temos aqui, ó, taxonômica, tá? Então, o rei Filomeno, com classe, colocou ordem na família, pois ele é generoso especial. Eu falei, eu estou generoso, não estou colocando ordem na família, mas enfim, é uma forma boa para gravar, né, essa ordem que nós temos aqui para classificação, né, taxonômica. Então, aqui, ó, o rei, já fala aqui do reino, Filomeno, que é o filho, com classe, nós temos a classe também nessa categorização, colocou ordem, nós temos a ordem, na família, tá aqui a família, pois é generoso, né, do gênero, eu pensei que tivesse alterado, não sei por que não alterou, porque era para ter colocado até aqui, ó, rosinha, até o gênero, e especial de espécie. Uma coisa que vocês sempre vão precisar saber para a prova dele é o quê? Vocês vão precisar saber o império, no caso, para saber se ele é eucarionte ou procarionte. Só que aqui, nesse caso, não vai ter nem problema com isso não, porque ele não vai falar sobre seres procariontes, que são bactérias não. Ele vai focar mais no eucariontes, onde ele vai falar de protozoários, vai ter o reino protista, que é de protozoário, e o animário. Só que o protista vai ser mais a área do Vinícius. E o animário, que é a professora Ângela, não é isso? Que é a prática. Vai ser só esses 2 reinos que vocês vão estudar. Então, sendo assim, o império, toda vez que tiver na prova e perguntar o império, vai ser eucarionte. Sempre. Na prova do Vinícius, se ele perguntar também depois, ele vai perguntar para vocês, o reino vai ser o quê? Sempre protista na prova dele. Vai ser o reino protista. Então, vai ser, ó, o império vai ser eucarionte. O reino vai ser protista. E outra coisa que ele vai querer saber, o gênero e a espécie. Então, o gênero e a espécie aqui, sim, vai ter o quê? Cada doença, você vai observar um gênero e uma espécie diferente. Você, às vezes tem um gênero ali, mas dentro desse gênero tem várias outras espécies. Dentro de uma espécie, pode ser que uma tenha passado por um processo evolutivo, vai ter uma subespécie. Então, é isso que vocês precisam ficar atentos ao império eucarionte, o reino dele vai ser sempre protista, e aí vocês vão precisar mesmo, de fato, conhecer o gênero e a espécie de cada doença que ele apresentar, que ele trabalhar nas aulas dele. Beleza? Então vamos para a historinha da Raíssa. Todo mundo lembra comigo a história dela, que ficou tão feliz com essa história. Então vai lá, o império, vai. O rei Filomeno, com classe, colocou ordem na família, pois ele é generoso e especial. Eu fiquei rindo um tempão, mas enfim, dá para gravar. Se vocês conseguirem gravar essa historinha, vocês vão saber a ordem, né, taxonômica na hora de classificar, né, um ser vivo. Então agora aqui, ó. Pode classificar na prova dele? Oi? Ele pede pra... Não, mas na classificação na prova dele é só império, como eu falei. Não, é só o império, vai ser sempre eucarionte, ele só vai cobrar eucarionte. O reino dele sempre vai ser protista, porque o foco dele são os protozoários. E depois, agora, o gênero e a espécie. Cada doença que a gente abordar aqui, a gente vai ter que conhecer primeiro o gênero, qual o gênero. Por exemplo, leishmaniose é leishmania, que é o gênero. Aí dentro da leishmania tem várias o quê? Espécies, terminações diferentes que a gente vai aprendendo, né, no decorrer aí das aulas. Ele não falou com vocês sobre a questão taxonômica, não? Falou? Mas ele não a aula dele é muito corrida. Eu não lembro. Ele fala muito rápido. Eu acho que eu falo rápido. Então, ele tá falando, então tu tá. Ele comentou que eu tenho alguns subgêneros. Então, isso que eu falei com ela aqui também tem, vou falar para você de subgênero agora e de subespécie. Então, aqui, ó,
Olha só, tem também as subespécies. Quando a gente fala de subgênero, vou voltar rapidinho aqui. Quando eu falo de gênero e espécie, eu esqueci de mencionar isso aqui, gente, ó, desculpa, ó. Uma regra de nomenclatura. Por exemplo, Homo sapiens. Esse Homo sapiens aqui, o primeiro nome vai ser o quê? Nessa nomenclatura aqui, sempre vai definir aquele ser, vai ser o gênero. O gênero sempre vai começar com letra maiúscula. O segundo vai ser o quê? A espécie. A espécie vai sempre começar com letra minúscula. Quando ele pedir, né, esse termo, essa nomenclatura de gênero e espécie de um ser, e vocês, na hora de, não sei se vai ser ele ou se vai ser a Ângela numa prova prática, eu não recebi essa informação. Mas eu recebi a informação seguinte, que às vezes você não vai conseguir escrever o nome em itálico, né, com essa letrinha tombadinha aqui. Mas eles aceitam que vocês o quê? Grifem ou sublinhem embaixo da palavra, para que vocês mostrem que é o quê? Uma nomenclatura de algum ser que você vai falar sobre ele, no caso aqui do protozoário. O protozoário que você vai falar sobre ele. Então são dois nomes nesse momento, ó. Temos um gênero e temos uma espécie. Então o gênero começa com que letra? Sempre maiúsculo. E a espécie com letra minúscula. Ok. Agora temos também subespécies e subgêneros, que podem ter por conta de algum processo evolutivo, alguma diferença na característica de algum ser que pode vir a acontecer. Então, nesse caso aqui, ó, olha só, essa subespécie aqui. Primeiro, se eu falei de subespécie, eu vou ter dois nomes de espécies, porque os dois estarão representados com letra minúscula. Então, eu tenho aqui primeiro um gênero, uma espécie e a subespécie. No subgênero, o gênero, o que eu falei com vocês? Que começa com letra maiúscula. E aí, você vai ver que vai ter um outro nome entre parênteses com letra maiúscula também, que vai ser o subgênero. E depois isso aqui é o quê? O último. Espécie, beleza, que está com letra minúscula. E só uma curiosidade, né? Isso aqui, ai, não passou isso aqui. Olha só. Quando alguém descobre algum tipo, né, de ser e tal, algum do reino protista ou de algum outro reino, nessa classificação da nomenclatura, quando termina aqui, ó, com essezinho aqui ou com tá aqui, quem descobriu foi o homem. Não foi a Rihanna que descobriu nada, não, tá, gente? Porque é só uma figura representativa. E aí, no caso, quando é uma mulher, vai ter uma terminação. Ai, eu até pesquisei mulher, não encontrei nenhuma. Tinha um monte de homem, não encontrei nenhuma mulher para mostrar para vocês aqui. Aí só para, né, para simbolizar, eu coloquei uma artista conhecida aqui. Aí dentro, peraí, agora a gente vai falar um pouco de reino. A gente tem os reinos, ó. Primeiro foi o império, certo? Eucariontes ou procariontes. A gente viu que o império que a gente vai falar é qual? Eucarionte. Dentro do eucarionte nós temos os reinos. Só seguir aquela ordem depois, se vocês decorarem aquela, né, a historinha da Raíza. Se vocês seguirem uma certa ordem, vocês vão gravar aqui, vocês vão ver que tem a ordem assim, ó. Império, depois o reino. Qual o reino que eu falei com vocês que a gente vai falar assim, na aula do Vinícius? O reino protista. E para a aula da Ângela, também vamos aprender o animal. Então são esses dois reinos aqui que a gente vai focar, tá? São esses dois reinos aí que a gente vai focar. Animal e protista. Dentro do reino agora protista, que é o foco do professor Vinícius, nós temos o quê? O Filo, não era o rei Filomeno? Nós temos isso aqui, gente, sem ficar decorando esses nomes aqui não. Só se cair algum dentro de uma doença específica. Isso que eu estou mostrando para vocês, como você vê que vai desmembrando, né? Vai só aumentando. Começou no império, depois o reino ampliou, aí dentro de um reino depois veio o Filo, aí dentro, nesse caso aqui não foi do protista não, falei até errado. Esse aqui colocou um exemplo do reino animal. Aí tem poríferos, quinidários, plateumintos, só para vocês saberem. Depois do Filo tem o quê? Quem lembra? Vamos pegar a historinha. Com classe. Se eu falo de classe, ó, temos uma classe aqui dos artrópodes. Ele com classe, ele fez o quê? Ele colocou ordem. Vocês gravaram? Vocês anotaram aí também? Vocês anotaram a história? Mas vou passar o slide para vocês depois, tá, gente? E aí, ó, dentro desses artrópodes aqui, nós temos o quê? Ele colocou, ele com classe colocou ordem. Aqui de animal, tá? Só para vocês terem uma noção. Artrópode. Dentro de artrópode tem insecta,
tem os aracnídeos, tem os crustáceos, tem os xilópodes e diplópodes. Eu estou falando o nome, no caso, que a gente utiliza mais aqui. E aí dentro, por exemplo, desses aracnídeos, ó, aracnídeos depois, ó, o classe, a sua, peraí, vamos lá, vamos começar. O rei Filomeno colocou o quê? Não, com classe, colocou ordem na sua família. Chegando à parte da família, dentro dos aracnídeos, por exemplo, aí nós temos araneídeos, acarinos, entre outras classificações aí. Então isso aqui não vai ser o foco não, só para vocês entenderem aí. Para finalizar essa primeira aula, quantas horas? Só porque eu estou preocupada com a horário da raiz. Então dá para falar um pouquinho sobre leishmaniose ainda. Isso aqui só para descontrair um pouquinho. Vamos estudar, que a mata é difícil, eu acredito, já casei 3 vezes. É sério. Beber tá caro, tá mesmo, e comer embora. Não estou comendo nem o bombom que eu queria comer. Então aqui só para a gente dar uma descontraída aí, para dar uma respirada. Sobre a introdução, ficou claro? Deu para compreender? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Posso para a próxima? Eu tô de costas para vocês. Eu estou mostrando aqui. Tá tranquilo? Beleza. E aí, então eu deveria abordar aqui a doença de Chagas, mas eu trouxe aqui, no caso, protozoário leishmaniose, né, que no caso seria a aula 2, mas vocês acham que será a aula 3. Então eu vou falar sobre ela, porque eu já comentei com algumas alunas, se for necessário, se eu perceber que o tempo vai ficar curto, qualquer coisa eu gravo uma aula inteira da leishmaniose em casa, faço um vídeo direitinho com o slide para vocês e mando, para vocês terem a aula também. Então vai ter essa aqui, mas vai ter uma outra também mais assim, né, mais explicada e tudo mais. Então aqui, protozoário leishmaniose. Primeira coisa, ó, o Vinícius, o foco do Vinícius não é o protozoário? Sim. Só protozoário. O protozoário, ele é o quê? Eucarionte ou procarionte? Eucarionte. Então o império, ó, eucariota. O império aqui, eucariota. Então o reino de protozoário é o protozoa. Aí tem o fio, isso aqui ninguém precisa gravar não. Só coloquei para vocês entenderem. E aqui está a historinha de povo. Ah, aqui que eu arrumei, embaixo. O rei Filomeno, com classe, colocou ordem na família, pois é generoso e especial. Então, eu tinha falado do reino que é o quê? Protista. Beleza. Quando a gente fala de leishmaniose, a gente tem que primeiro ver quem que é o agente etiológico, depois quem vai ser o vetor e quem que é o hospedeiro. Gente, nesse caso aqui, o hospedeiro não vai ser só o humano, não. Tem vários animais que podem ser o quê? Os hospedeiros, no caso, o definitivo, por último ali, de uma leishmaniose. Quando eu falo de agente etiológico, eu estou falando da leishmania, ou da leishmaniose no caso, que é o tipo de doença que a gente está o quê? Estudando. Tá? O vetor é quem vai transportar a leishmaniose para o hospedeiro. Nesse caso aqui vai ser um mosquito, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E esse mosquito, gente, ele, chamado popularmente de mosquito pálido, ele tem, a composição de organismo dele ajuda a transmissão da leishmaniose. Então, às vezes, se um mosquito, vamos supor, um cachorro, ele pode ter leishmaniose. Se o cachorro está com leishmaniose ali, o mosquito pica ele, depois vai lá e te pica. Ele vai transmitir para você? Vai. Ele vai transmitir. Então, tem um termo que é chamado de zoonose. Não sei se vocês já ouviram falar de zoonose. Já lembra-se do início, ó, zoo, de zoológico, lembra que é de animal? É quando um vetor ele pode picar um animal e a doença que tiver no animal ele pode transmitir para o ser humano. Então, é essa questão da zoonose. Agora, se a pessoa tiver leishmaniose ali, está com aquela ferida, se você encostar na ferida dela, você vai contrair, você vai pegar? Não, você não vai pegar. A única coisa que faz você pegar é se algum caso, o vetor no caso, que é esse mosquito pálido, que a gente vai falar sobre ele, se ele picar você, com a pessoa contaminada, se você está contaminado, ele te picou. Então ali ele acabou adquirindo de uma certa forma aquele protozoário. Quando ele entra em contato com uma outra pessoa, ele vai transmitir a doença para aquela pessoa. Olá. Ah, eu esqueci que eu tranquei. Pessoal quieto, né? Ele? Pessoal quieto. Quietinho, Pode penetrados. Tá gravando? Tá gravando. Quando eu falei, gente, não fala mal de ninguém mais, que eu comecei a gravar agora. Mulher, saudade de vocês.
Eu falei, ó, comecei a gravar, não falar mal de ninguém. Você vai sair na gravação. Gente, vocês gostaram da sala? Vocês gostaram? Agora tá direitinho, tá? Tá funcionando. Tá melhorando. Tem água aqui, tá? Tem que pregar aqui, ó. Tem Tem que água pregar aqui, a ó. luz. Todo mundo ganhou chocolate? Tem folha, acho que tem gente que não entregou ainda não, né? Alguns vão entregar aí. O Raíssa, você acredita que a aula 2 é de Chagas mesmo? Foi Ele de já deu Chagas? Chagas? Fora do cronograma. Mas já conversei, a gente já conversou sobre isso aqui já. É bom quando é leite maniosa, ele já sabe tudo, né? É melhor. Aí já adianta pro caso lá de vocês. Então aqui, quem é o agente etiológico então da leishmaniose? Não. O agente etiológico, o parasita, o que é? É o leishmania, certo? E o vetor vai ser o mosquito, popularmente conhecido como mosquito palha, depois vocês vão conhecer o nome dele mesmo, que a gente vai falar que vai precisar para a prova dele. E o hospedeiro vai ser o quê? Pode ser os vertebrados, pode ser um animal, da família dos canídeos, pode ser o ser humano, pode ser um tatu, pode ser o tamanduá, então pode ser vários hospedeiros. E como eu falei com vocês, né, um animal, por exemplo, se ele está infectado, se por acaso, né, esse mosquito picar esse animal e depois picar uma pessoa, essa pessoa vai ser o quê? Infectada. Nessa até uma matéria, né, num local onde vários cachorros estavam com o quê? Com leishmaniose. E aí a população, muitas pessoas começaram assim, em defesa, né, dos animais e outros com medo de adquirir doença, muitas pessoas começaram a querer o quê? Aplicar eutanásia naquele local, né, dos animais. Matar aqueles cachorros. Por quê? Para aquilo não proliferar naquele local. Você imagina um monte de cachorro infectado com leishmaniose. Aí tem um mosquito naquele local. O mosquito pica o cachorro. Vários cachorros infectados. Não vai ser mais fácil de passar para as pessoas? Então, assim, até o professor Vinícius, acho que ele vai até comentar com vocês que ele é a favor da eutanásia. Mas é uma situação bem complicada, sair matando todos os animais que estão contaminados por conta da doença. Mas é uma situação que talvez seja necessária para controlar alguma coisa que poderia virar um surto. Mas eu não sei o meu posicionamento sobre isso, não. Tá difícil demais. Então aqui, ó, o protozoário causador da leishmaniose, é a leishmania. Então leishmania vai ser o gênero. Tá vendo que tá com letra maiúscula e tá em itálico aqui tombadinho? Então é o gênero. Então o império, já falei, só para te reforçar. Vou reforçar para vocês não esquecerem. Vai ser eucariota. O reino, se é protozoário, vai ser protozoo. Aí tem o filo, saco mastigofora, tem o subfilo, mastigofora, isso aqui não vai precisar muito não. O que a gente vai focar? Império, reino, depois o gênero. Espécie, depois a gente vai ver. Que não vai ser o... Oi? Porque é o nome que é utilizado mesmo para... Tem que ser escrito assim. Tem que ser escrito assim. Aí outra coisa que é importante, ele às vezes desconta até pontos se você errar a forma de escrita. Não sei se ele já falou também. São várias informações que eu recebi, que vocês devem ter cuidado. Tem que lembrar exatamente como escreve. Às vezes um S fora do lugar aqui, minha filha, ó. Não. Então o pessoal fala, você tem que falar, parasitologia é fácil. Gente, tudo a gente sabe que a gente precisa estudar. Nada é tão fácil assim. E mesmo assim, às vezes tem uma matéria que às vezes é um pouco mais fácil de compreensão em relação às outras, mas às vezes na prova tem algumas pegadinhas que vocês não são acostumados. Então, assim, como eu falei, vou trabalhar algumas questões com vocês, as que eu recebi. Se vocês conseguirem provas e modelos, vocês podem me mandar, né, que aí eu pego, faço tudo com vocês aqui, mando um vídeo também explicando. Mas fiquem atentos a esses detalhes. O detalhe para a prova dele, pelo menos, eu sei que é muito importante. Todo mundo às vezes assim, a matéria é fácil, chega na hora da prova, não consegue. Por quê? Por conta dessas pegadinhas, desses detalhes que a gente não consegue observar na hora que está fazendo a prova dele. Então, nesse quadro aqui, o que eu vou observar primeiro vai ser o império, o reino e o gênero. Espécie a gente vai ver depois, ok? Que a gente vai abordar um pouco mais à frente. Então, aqui, ó, o gênero Leishmania. Lembra que eu falei com vocês da questão de um ciclo, quando ele passa por 2 hospedeiros? Se ele passa por 2 hospedeiros, ele é o quê? Heteroxenos. Desculpa. Então, ele é heteroxênico. Por quê? Porque ele passou por 2 hospedeiros. Primeiro, o mosquito, que vai ser aquele hospedeiro que é intermediário, mas também vai ser o quê? O vetor, exatamente. E aí, depois ele vai entrar em contato, ele vai picar, né, uma pessoa, um animal,
esse que for picado vai ser o quê? Vai ser aquele hospedeiro que vai ser considerado definitivo. Então, eu passei por 2 hospedeiros aqui. Aqui eu coloquei uma reprodução assexuada, só que através de uma fêmea, que é uma fêmea, ó, de invertebrados, mas na hora da prova, parece que tá acabando a bateria, tá? Na hora da prova, o que vai acontecer? Ele vai pedir, às vezes, para você falar qual que é aquele hospedeiro que é invertebrado, que é a mesma, que vai ser nesse caso aqui, um hospedeiro intermediário e o vetor. Você vai falar que é a fêmea lutisomia, do gênero lutisomia. Ele vai querer saber disso. Então, se ele falar assim, ó, qual que é o vetor ou hospedeiro intermediário da leishmania, o que vocês vão falar? Que é a fêmea, né, de um mosquito, que é lutisomia. É preciso que vocês coloquem esse lutisomia. Gravem isso. E coloquem que é fêmea. O que é esse SP? O quê? Flebotomínio? Esse SP lá em cima. Ah, não, aqui porque depois, é para depois colocar uma outra classificação de espécie aí depois. Tá? Então aqui, ó, o hospedeiro intermediário, como eu estava falando com vocês, geralmente vai ser os invertebrados, esses insetos. E o hospedeiro vertebrado é o que vai ser o definitivo, um roedor, um tatu, um tamanduá, um gambá, um canídeo, um cachorro, um humano. Uma pergunta, em relação ao ciclo dos invertebrados, você chega a cobrar? Porque o ciclo vertebrado Então, vou mostrar um ciclo aqui que engloba os dois. Ele não vai pedir para você detalhar o ciclo todo, não. Mas tem também, eu vou pegar mais informações aí a respeito da prova dele. Aqui, que a Raíssa está passando algumas, o pessoal também está passando para ela, para passar para mim. E aí, mas ele quer, às vezes, que vocês entendam o ciclo e expliquem. Não precisa detalhar, às vezes, o ciclo. Mas precisa compreender o que acontece dentro desse ciclo. Tá? Então, eu vou falar aqui para você um ciclo que envolve o mosquito e o hospedeiro. Se ele for falar mesmo de um ciclo de fato que ele vai cobrar, vai ser entre esses dois. É do mosquito transmitindo para o humano, e depois um outro mosquito qualquer pode até picar, né, aquele humano, enfim. Gente, está na hora da aula, Raiz, não? Tá dando, dá para falar mais um pouquinho? Qual que é o horário da aula? 7. Ah, 35 agora. Ah, não, Só pegar. Agora, a gente tem a morfologia da leishmania. São fases que vocês podem observar que existem. Aqui são fases que você vê que existem de um protozoário. Só que dentro da leishmaniose, agora ficou forte de novo. Nós vamos utilizar apenas 2 fases que nós vamos observar. Então, a gente vai observar. Temos essas fases aqui dentro de uma morfologia de um parasita, ó, de um protozoário no caso. Promastigota. Aí no B temos opimastigota. No C, epimastigota. No D, tripomastigota. No E, coanomastigota. No F, amastigota. O G, paramastigota. E o H, esferomastigota. Para a leishmania ou para a leishmaniose, vocês só precisam saber... Vocês só precisam saber o quê? Do promastigota e do amastigota. O que a gente vai observar aqui, ó? O promastigota é esse aqui, esse primeiro, tá? Letra A. E depois, ó, o amastigota é a letra F. Então aqui, gente, a gente tem o flagelo. Esse flagelo é o que auxilia na hora que esse protozoário está entrando em contato, está seguindo, né, sendo transportado de um hospedeiro ou de um vetor para um hospedeiro. E aí, né, o flagelo ele funciona como um fio, assim, tá vendo? Que ajuda, né, nessa locomoção dele. Aqui na letra D, é como se fosse um flagelinho, onde termina esse flagelo. Temos o cinetoclasto ali, que vai ajudar a dar energia para esse protozoário. E temos o núcleo. Então, quando, por exemplo, está no mosquito, agora voltou de novo. Quando esse protozoário está no mosquito, ele vai estar nesta fase aqui, que é uma fase promastigota. Então, ele estará numa fase que é considerada promastigota. Quando ele estiver no hospedeiro definitivo, que é o homem, o cachorro, o outro animal, ele vai estar o quê? Numa mastigota. Aí, às vezes ele pode fazer uma outra pegadinha na hora da prova referente a isso. Ele vai falar assim, no F não há a presença de flagelos. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É falso. O flagelo ele continua, só que ele ficou o quê? No interior. Tá vendo? Que ele está um pouco mais... Por quê? Porque quando ele chega no definitivo, ele não precisa mais ficar, ele vai se alojar no lugar. A partir do momento que ele ficar ali, ele não precisa mais
ficar em movimento, esse flagelo vai entrar, vai interiorizar ali, e aí depois ele vai começar a reproduzir dentro do hospedeiro definitivo. Então, primeira coisa, vamos falar de novo. Qual fase que nós vamos observar na leishmania, quando a gente fala em termos de morfologia, né, do protozoário? Temos o A, que é o promastigota. Então, de novo, promastigota. No F, nós temos o amastigota. Então, ó, esse primeiro aqui vai estar em que tipo de hospedeiro? Intermediário ou definitivo? Intermediário. E esse aqui vai estar no definitivo. Conseguiram entender, então? Então, somente esses dois que vocês precisam saber para leishmania. Então, promastigota está numa fase inicial, ele não está maduro ainda. Porque a gente não tem fase na nossa vida, né? É bebê, depois é criança, depois, né, adolescente, adulto. No caso do protozoário, ele também tem essas fases. Então, nesse caso, esses dois que nós vamos falar, esse primeiro aqui ainda não está totalmente naquela fase madura, ele é mais jovem. E esse aqui já está mais na sua fase o quê? Final. Ele vai começar a se reproduzir. Vai, depois que ele chegar em determinado local onde ele se alojou, ele vai o quê? Vai começar a reproduzir. Quando a gente fala de leishmania, vocês viram feridas, né, na pele da pessoa? Então, ele vai causar ferida, assim, às vezes superficial. Pode ser que ele cause também o quê? Úlcera. Pode afetar também outros órgãos. Pode afetar partes onde tem mucosas. Então, a leishmaniose é como se fosse uma ferida que é considerada uma ferida brava. É um monte de ferida que você vai ver aqui dentro do corpo por conta do quê? Desse protozoário que vai acabar causando isso em você. E aqui, para finalizar, que é a parte que eu ia finalizar com vocês hoje, pelo tempo que eu tinha, né, colocado, é a questão do ciclo biológico que o colega estava perguntando, né, da questão do mosquito e tudo mais. Então, a gente tem aqui, ó, nós temos o mosquito, que é o mosquito palha, mas quem que vai fazer esse processo de passar o protozoário vai ser fêmea ou macho? Fêmea. Então, é lutzomia, uma fêmea, né, do gênero lutzomia. Então, aqui está um mosquito. No mosquito, esse protozoário vai estar em qual fase? Na intermediária, mas vai ser naquela primeira fase que nós vimos. Ué? Não, peraí, isso aqui não vai falar. Parou de. Na primeira fase que nós vimos, ó, que é a promastigota. Então, no momento que ele estiver dentro do mosquito, ele está em qual fase? Promastigota. E aí, gente, ele vai o quê? Picar o homem. A partir do momento que ele pica, ele tem algo na saliva dele que acaba fazendo o quê? Que os vasos se dilatem. Né? Como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome aqui. Vasodilatação. Então, ele vai fazer alguma coisa, substância na saliva dele, vai fazer com que haja uma vasodilatação. E aí, depois, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar, esse protozoário, ele fica ali no sistema digestivo dele, e aí, rapidamente, ele vai acabar entrando no homem ou em alguma outra, pode ser no animal, como eu falei com vocês. E aí, quando ele chegar aqui, ó, no homem, ele vai mudar do promastigota para o amastigota. Mas antes disso, gente, primeiro o organismo tenta ter o quê? Uma defesa. Ele vai tentar reter aquele protozoário, só que ele não vai aguentar, porque ele vai começar a se multiplicar, e ele vai acabar explodindo. E aí, o que vai acontecer? Ele já vai ter passado já, né, por uma modificação, por uma alteração de promastigota para mastigota. E aí, depois que ele não consegue mais ficar preso aqui dentro, o que vai acontecer com essa mastigota? Ele vai se espalhar ou vai alojar em algum lugar dentro da pessoa, no organismo da pessoa. Tá? E aí, depois a pessoa está ali, ó, tá com aquele mastigota no organismo e tal, tá com a doença, é picada por um outro mosquito. Esse mosquito, depois ele vai acabar liberando, pode ser um mosquito qualquer nesse caso, vai acabar liberando esse protozoário, que aí vai começar aquele ciclo todo de novo, ele vai voltar para aquela fase promastigota, ele vai, ó, se dividir, e aí vai ter aquela divisão celular, vai se separar, e depois vai começar o ciclo todo de novo. E aí, gente, o que eu vou fazer com vocês? Vocês querem que na próxima aula eu continue falando sobre esse assunto e depois vou para Chagas? Ou vocês querem que esse assunto eu já grave um vídeo para vocês já amanhã, na semana que vem? Aqui vai ser assim, uma semana eu estou aqui, depois a outra vai ser físico. Na outra eu volto de novo, eu vou ver, vocês só podem chegar aqui 5h30 mesmo? Para vocês é difícil chegar às 5 horas? Pra mim dá certo. Porque se vocês chegarem mais cedo,
eu consigo fechar 2 módulos, né, num dia só, para ficar melhor para todo mundo, porque aí você já chega no adensamento. Então, se vocês quiserem chegar mais cedo, por quê? Porque como tem horário de 7 horas, se todo mundo puder chegar às 5, eu acho que é melhor para todo mundo, que eu consigo passar mais conteúdo para vocês, tá? Então, é o seguinte, vocês preferem o quê? Que eu fale, continue falando sobre esse assunto na aula aqui presencial, e depois do comércio de Chagas, ou esse assunto que é continuação da leishmaniose, eu gravo um vídeo e mande, e depois na próxima aula eu falo de Chagas e de outra doença. O que vocês preferem? Por mim pode continuar. Posso continuar então? Leishmaniose, depois começar com Chagas, aí depois outra aula te junta outros 2 módulos, aí como a gente vai chegar mais cedo, a gente tem mais tempo de aula. Vocês conseguiram entender? Estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Foi tranquilo? O que eu puder ajudar vocês, o que vocês conseguirem de informações, vocês têm que trazer para mim, para eu poder ajudar vocês. Então, se alguém falar assim, ó, ele costuma fazer isso, ó, tem modelo tal, podem fazer. Ou me manda, a Raiz eu vou colocar no grupo depois, que ela está acabando de formar o grupo, e aí depois que entrar no grupo, vocês podem pegar no meu privado e mandar no grupo mesmo, toda a informação que vocês tiverem. Data, de tudo, já tem um cronograma, mas se tem alguma alteração, manda também. Tudo isso para o quê? Para ajudar todo mundo, tá? Para o benefício de vocês aí. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigada pela aula. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem trazer alguma outra coisa para a próxima aula, alguma pergunta, já trazer anotado, depois discutir, a gente discute também. Tá bom? Pausar a gravação.